Então a palavra se chama Posicione-se no Mundo. E ao meditar eu vi vários textos, mas eu comecei a analisar de coisas simples do nosso dia a dia. Nós moramos aqui na região da Pampulha, aliás, nós estamos lotados na região da Pampulha. E na Pampulha nós sabemos que tem uma lagoa ali logo na frente, não é verdade? A lagoa tem um cheiro bom ou ruim? Ruim. Mas quem mora lá, quem está lá, amanhece todos os dias na lagoa ali da Pampulha, ela consegue perceber que lá cheira mal? Ela já acostumou. Se você passa de carro na barragem, você sente o cheiro ruim. Sente ou não sente? Mas se você caminhar na lagoa, depois de 2 minutos, você fica ainda incomodado com o cheiro? Não fica. Sabe por que você não fica? Que você tem o poder de adaptar ao local onde você está. E aí, também eu te dou um outro exemplo. Às vezes você trabalha numa empresa onde tem alguém que fuma. E a pessoa que fuma é característico o cheiro de cigarro, não é? De nicotina. E aí, quem fuma, naturalmente você sabe que a pessoa fuma. E aí, você tem assim, um certo incômodo dessa pessoa estar próximo de você. Mas ao mesmo tempo, quando vai passando um dia, 2, uma semana, um mês, esse cheiro acaba sendo já da pessoa. Quando você começa a sentir o cheiro, você fala, fulano está chegando. E isso não te incomoda tanto mais, porque existe ali um costume, fala comigo, costume. E esse costume, ele entra na nossa vida, de uma maneira que nós nos acostumamos com tudo aquilo que nós fazemos. E esse costume, irmãos, é algo que traz em nós um certo comodismo, uma certa tranquilidade na situação no qual nós estamos. E quando a gente passa, por esses lugares e sente esse cheiro, a gente incomoda no primeiro momento, mas depois não. E aí o Espírito Santo começou a me falar, será que isso também não acontece na nossa vida? Como assim, pastor? A gente é crente, salvo, aleluia, separado, amém? Mas você vive em lugares onde pessoas não são, não é verdade? E você até prega, ora, você fala do amor de Deus, mas existe várias pessoas que você pega o ônibus e você vê pessoas escutando funk, escutando outras músicas, falando palavrão. E sabe o que é o mais interessante? Que no dia a dia, presta atenção, olha para cá, que no dia a dia você se acostuma com o meio no qual você vive. Quem vive em lugares onde tem som alto, o som não te incomoda mais, chega a determinado momento. Se você convive em uma família que as pessoas falam muito palavrão, você não assusta quando alguém fala palavrão. Mas se você não está acostumado, qualquer palavra te assusta, não é verdade? Mas aí, eu comecei a analisar, falei, Jesus, nós precisamos ser sensível ao tal ponto de, ao termos contato com algo que não te provém, que não pertence ao Senhor, a gente consiga ter um posicionamento de resposta, de momento de que isso não é costumeiro para nós, não é algo que faz parte da nossa vida. E eu comecei a ver sobre isso e falei, nossa, será que a Bíblia tem palavra a respeito disso? E eu fui procurar na palavra de Deus e achei vários textos que eu vou compartilhar 3 com os irmãos. Mas nessa análise inicial que eu fiz, eu pensei comigo assim, e formei uma frase, tudo que impregna em você se torna normal. E eu comecei a analisar e falei, é verdade. Você já viu aquele computador de tubo? Quantos? Não vou falar quantos teve não, porque senão te coloca a sua idade, mas você sabe o que eu estou falando, computador de tubo, amém? Já teve um computador de tubo e ele sempre vinha branco, amém? Branquinho. Mas ao longo do tempo, qual que é a cor que ele virava? Amarelo. Ninguém hoje tem um computador daquele branco, é só amarelo. Sabe por quê? A poeira foi impregnando que virou a cor dele. Ele não era assim. E de tanta sujeira, eu sei que você é asseadinho, você passou um paninho, mas não basta. Ficou amarelo. Por causa que impregnou a sujeira nele. Se você pegar um desses produtos fortes aí, que hoje arranca até sua pele, se você jogar lá, você vai ver que vai ter um leve branquinho no fundo.
porque a cor original dele não é amarela, é branco. Só que quando a gente vive também em contato com o mundo, essa poeira garra na gente. Garra de tal maneira que as pessoas vão brincar com você de coisas que o mundo brinca e que entra aqui para dentro. E quando a gente assusta, todo mundo está na mesma brincadeira que está lá fora. Está na mesma, enfim, mesmo linguajar. Alguém, às vezes se a gente for falar assim, a palavra bajulador é muito aplicada no nosso vocabulário. Fulano é bajulador. Você aplica essa palavra? Qual que é a palavra que você usa? Puxa saco, não é assim? É normal, mas a palavra certa é bajulador. Quem que inventou puxa saco? De onde que veio esse puxa saco? O que é puxa saco? E eu fui olhar esses textos. Quando você receber a palavra escrita, para você compartilhar com essa célula, vai estar lá. Mas olha só, o interessante é que o que o mundo coloca, às vezes nós internalizamos e a gente começa a replicar, sem saber de onde veio. Isso não é verdade? Às vezes a gente não sabe qual que foi a conotação, que houve aquela forma de falar, aquela forma pejorativa, mas a gente começa a internalizar e começa a declarar. E aí a gente entra então numa questão que é interessante, que aquilo que nos rodeia acaba fazendo parte da gente. Mas é muito complicado nós, cristãos, nos posicionarmos mediante essa questão. O povo vai chamar de puxa-saco, você vai falar, opa, bajulador, né? Você vai começar a ter alguns palavreados que, de repente, você vai ser um ET no meio do povo. Eu não é? Estava dando cursão semana passada, aí eu falei uma coisa assim mais difícil, aí o menino falou assim, buguei, pastor. Eu falei, como que bugou, gente? O que é bug? Bug, será que o bug do milênio? Eu lembro do bug do milênio, mas buguei, pastor, buguei. Isso é diferentona, né? Isso é diferentão, pastor. São palavras que são usadas hoje em dia, e é bom que nós usamos, mas a questão é, será que nós estamos trazendo coisas do mundo, ou será que nós estamos pegando as coisas da igreja e levamos para o mundo? Essa é uma primeira meditação que eu quero fazer. Mas o primeiro ponto dessa palavra vai entrar sobre o posicionamento na sua casa. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, do verso 1 ao 15. Êxodo capítulo 8, verso do 1 ao 15. Amém? Todos encontraram? Está projetando ali também. O texto é um pouco longo, mas acompanhe a leitura comigo. Êxodo capítulo 8, verso 1 ao 15. Depois disse ao Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirvas, e se recusardes deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs, e subirão e virão sobre a sua casa, e o teu dormitório, e tua cama, e tuas casas os seus servos, e sobre o teu povo, e sobre os fornos, e sobre a tua amassadeira. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os que são seus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a sua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs, e cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Faraó, chamando Moisés a Arão, disse-lhe: rogai ao Senhor, porque tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o seu povo, para que sacrifiquem o Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei rogar por ti, e pelos teus servos, e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e de tuas casas, e que fiquem somente no rio? E ele disse: amanhã. Fala comigo, amanhã. Pronto. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus.
e as rãs apartar-se-ão de ti e de tuas casas, de teus servos e teu povo, e somente ficarão no rio. Enfim, aleluia, até aí tá bom. Aqui nós estamos falando das pragas. Ali o povo de Israel estava escravizado, Faraó ali estava com aquele povo sob o controle dele, e o próprio Deus começou a mandar pragas para que ele pudesse soltar o povo de Israel para que fosse em rumo à terra de Canaã. Amém? Lembraram da história? E essa história aconteceu onde o próprio Deus falou: se não largar o meu povo, eu vou colocar rãs sobre todo o Egito. Irmãos, vocês sabem o que é rã, não sabe? Sapinho, bem gosmentozinho. Imagina todo lugar com rã, todo lugar. E na sua casa, na sua cama, na sua geladeira, quando você vai pegar um copo de água, uma rãzinha. Então, ou seja, todo lugar com rã. É uma coisa agradável? Não mesmo. Se acontecesse isso, você queria acabar com a rã hoje ou amanhã? Agora ou daqui a pouco? Na hora, não é verdade? Na hora a gente quer acabar com o problema. Mas sabe o que é a questão? Faraó aqui representa as pessoas do mundo. Faraó representa aqueles que não são filhos de Deus. E aqui mostra nesse caso que esse posicionamento ele também se dá para as pessoas que estão lá fora. E esse posicionamento aqui de acabar com aquelas rãs, isso me diz que Faraó, ele não abriu mão de resolver o problema naquela hora. Ele quis que esse problema fosse resolvido somente amanhã. Fala comigo, amanhã. E aí eu comecei a pensar, tem tantas coisas na nossa vida que ao invés da gente resolver agora, a gente só fala assim, depois a gente resolve. É ou não é verdade? Depois eu converso. Não, vamos esperar, dá um tempo, né? Deixa o tempo dar tempo, deixa o tempo resolver. Mas não é assim. A questão é, você tem a oportunidade de resolver agora. Existe algo te incomodando, mas você sempre fala, amanhã. E aí eu comecei a pensar, quais são os possíveis motivos que Faraó tomou essa decisão? Só amanhã que eu vou resolver. De repente, se matasse todas as rãs naquele momento, teria um problema de limpar, não é verdade? Nesse caso aí, se você continuar lendo o texto, no outro dia, todas as rãs morreram, porque Moisés declarou, e houve rã em todo o Egito. Então, a rã também, ela vai se decompor e vai ficar com mau cheiro. E no outro dia falou, a Bíblia relata, que houve então um forte odor na terra do Egito. Às vezes, nós resolvermos um problema agora, vai resultar em trabalho. E talvez por esse trabalho que vai dar, eu acabo falando, só amanhã. Quem sabe um dia eu resolvo. Quem sabe eu tenho coragem, eu tenho uma oportunidade. Ou então você fala assim, se a pessoa chegar e me cumprimentar hoje, aí eu aproveito e converso. Ou então, se amanhecer sol, né? Você já fez isso, irmãos? Se for da vontade de Deus, que tenha sol. Se a previsão está de sol a semana toda. Aí você fala, você já muito afim que Deus confirma, né? Você fala, eu quero que Jesus, se for da tua vontade, vai ter sol amanhã. Aí você acorda e tem um sol, fala, tá vendo? É da vontade do Senhor, né? Mas voltando para cá, posicionamento dá trabalho. Fala com o irmão que está do seu lado, posicionamento dá trabalho. E dá mesmo. Agora, a falta de posicionamento também requer consequências. Olha só que interessante, Faraó, ele teve uma falta de posicionamento, porque ele não fez aquilo que deveria fazer naquele momento. E sabe o que aconteceu, irmãos? E sabe o que isso acontece no dia a dia? Quando a gente tem posicionamento errado, traz também consequências erradas. Às vezes as pessoas do mundo, elas se posicionam de uma maneira errada. Eu tive um fato nessa semana, onde alguns pais não queriam deixar os seus filhos adolescentes participarem do culto. Esse é um posicionamento errado. Por que que é? Porque se eles não deixarem vir ao culto, esses adolescentes vão para outras festas. E essas festas terão consequências. Se eu procuro o mundo, o que isso vai resultar? Bebida, droga,
sexo, gravidez indesejada e várias outras coisas. Então é melhor se posicionar estando na igreja ou fora da igreja? Dentro da igreja. Não precisa nem ser crente para saber isso. O meu pai, por exemplo, não é convertido, e toda a nossa juventude, adolescência lá em casa, quando a gente falava que ia para a igreja, todo mundo estava tranquilo. Por quê? Sabia que lá era um lugar positivo, que não ia estragar, ia ajudar, ia colaborar. A falta de posicionamento às vezes nos dá isso, nos traz consequências que podem ser consequências trágicas. Mas aí, meus irmãos, eu tenho também essa questão sobre a falta de... Uma é posicionamento errado, outra é a falta de... falta de posicionamento. Mas quando a gente está falando na falta de posicionamento, presta atenção. Tem uma palavra, tem uma frase que o pastor Luiz prega, e que ela é muito verdade. Não reclama daquilo que você permite. Às vezes, nós não dizemos algo, mas nós agimos de maneira que nos permite a fazer alguma coisa. E sabe como é que isso funciona? Um namoro do mundo, você que vive no mundo, mas você faz corte, aleluia. Quando você se relaciona no mundo, você vê que não existe permissões. Geralmente o rapaz não vai na casa da moça para pedir os pais para namorar. Eles se encontram, se gostam e começam a trocar beijos, carícias, ou seja, está namorando. Não existe então uma formalização antes, não é verdade? E o que acontece então? A falta de posicionamento da menina de falar, olha, vai na minha casa, mostra que então já está disponível partes, carícias, momentos que não foram solicitadas. Então o rapaz dá um beijinho, ela deixa. Se a mão dele está no ombro e ela não fala nada, então ele entende, no ombro pode. E se a mão escorregar para a cintura e ela não falar nada, o que fala? Então pode. E assim vai. Quanto mais a pessoa avança sem pedir, e se você não se posiciona, você já permite, não é verdade? Então, ou seja, a falta de posicionamento gera em você respostas. A sua atitude gera em você respostas. A falta de posicionamento que Faraó teve perante as rãs gerou uma resposta: eu não quero resolver o problema. E essa falta de posicionamento fala da minha vida e da sua todos os dias. É ou não é verdade? Quantas vezes nós temos coisas para resolver e nós não resolvemos? E a gente fala, amanhã nós vamos resolver. Mas, um segundo ponto, que eu quero compartilhar com os irmãos, esse primeiro ponto eu coloquei posicionamento que você precisa ter na sua casa. Mas quando a gente fala de um posicionamento nos relacionamentos, eu tenho outro texto para ler com os irmãos, que está lá em Números, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Números, capítulo 12, a partir do verso 1. Números, capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Todos encontraram? Amém? Segue a palavra de Deus da seguinte maneira: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também a nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Deixa eu só dar uma pausa aí, só para eu meio que traduzir o que está sendo colocado aqui. Moisés, escolhido, que falava com o Senhor face a face, casou com uma mulher que não era do povo, não era correto. Moisés errou, amém? E Arão e Miriam, que eram pessoas também da liderança, que eram profetas, questionaram a Deus o porquê que ele falava só com Moisés, uma vez que ele tinha errado e que Miriam e Arão estavam tudo certo. Ou seja, por que você fala com ele que errou? Tipo com o meu pastor e não fala comigo. Aí que você leu aquela parte assim, o Senhor ouviu. E aí eu vou te continuar.
E vou continuar o texto. E era um homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me falei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E não é assim com meu servo Moisés, que é fiel, e com toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivessem temor para falar contra o meu servo e contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou o quê, meus irmãos? Como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ei, Senhor meu, não ponhas sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que te cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo partiu até que recolheram Miriam. Amém? Esse é um texto que fala sobre rebeldia, mas eu quero trazê-lo uma visão sobre posicionamento. Então a história é aquela que eu contei, onde Moisés era o pastor, era o líder, amém? Olha para cá, o líder Moisés, Miriam e Arão eram parceiros de ministérios, onde eles eram profetas ali e falavam com o Senhor. Mas eles, uma vez que Moisés errou, eles quiseram ser iguais a Moisés, e falou com Deus, uai Deus, se ele errou, por que o Senhor não fala comigo então, em vez de falar com Moisés? E o Senhor ouviu isso. No que o Senhor ouviu, o Senhor se indignou a respeito disso, se irou, e se posicionou perante eles, e chamou os 3, Moisés, Arão e Miriam. Mas só que quando foi para conversar, chamou os 2, Arão e Miriam, para poder falar o porquê que aconteceu isso. E o Senhor, ele coloca isso de uma maneira muito séria e muito rigorosa. Ele fala que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Irmãos, o Senhor é um Deus amoroso, não é? É um Deus rico em abençoar, mas o Senhor também, ele consegue ser fogo consumidor. E aqui ele se posicionou como um Deus que ia punir. E esse Deus chegou perto de Miriam e falou, você agora está leprosa. Mas sabe o que é o interessante? Que quando a gente lê, a gente não percebe. Quem que era o líder dessa turma aqui, irmãos? Moisés, amém? Moisés que era o líder. Quando Deus coloca a lepra em Miriam, Arão, que é o parceiro dela, ele clama para quem? Para Moisés ou para Deus? Antes de responder, fala aqui na palavra do Senhor que nós lemos. Por isso Arão disse a Moisés. Ele não vai clamar para o Senhor. Sabe por que ele não clamou para o Senhor? Porque o Senhor já tinha acabado de falar com ele. Você não fala comigo face a face. Quem fala é Moisés, independente do erro de Moisés. Aí você fala, mas pastor, não estou entendendo onde que está o posicionamento nessa história. Sabe quem que faltou o posicionamento? Arão. Miriam chegou para falar mal de Moisés, e Arão aceitou. Arão aceitou. E quando Deus chamou os 2, não chamou só Miriam. Você entendeu? Quem que falou mal? Miriam. Mas na hora, Deus falou, Arão e Miriam e Moisés, vem para cá, quero conversar com vocês 3. Depois chamou os 2 para advertir Miriam, você é leprosa, porque você fez isso. E Arão, desesperado, falou, Moisés, tira sobre ela esse pecado.
Não foi para Deus que ele pediu, porque ele sabia que Moisés era autoridade. E Moisés, que tinha face a face com Deus, falou: Deus, tire sobre ela. Ou seja, naquele momento, da falta de posicionamento dele no início, causou um problema de lepra. Aí você fala: mas pastor, isso pode acontecer comigo? Fique em paz, a nova aliança chegou, aleluia. Mas aconteceu no Velho Testamento e serve como inspiração para nós. O Novo Testamento ele não deixou de existir, mas é algo interessante que, mediante uma falta de posicionamento inicial, acabou gerando lepra em Miriam. E aí, beleza, Jesus curou. Aliás, Jesus não, nessa época é Deus. Deus curou a lepra de Miriam. Mas, mesmo assim, houve consequência. Fica 7 dias para fora do arraial. E depois recolhe. Isso, meus irmãos, quer dizer que a falta de posicionamento também te gera consequências. A primeira coisa que a gente pode tirar desse texto é que um erro não justifica outro erro. Fala com o irmão que está do seu lado: um erro não justifica outro erro. E esse erro que Moisés teve, ele continuou permanecendo Moisés. Mas agora, não dá brecha para que quem serve Moisés erre também. Entendeu? Ou seja, Moisés então aqui, ele é colocado, ele não sai do posicionamento dele de pastor, de líder. Mas aqueles que se posicionaram perante a Moisés tiveram consequências. E uma coisa também que eu notei e coloquei aqui para os irmãos, é que Arão, ele aprendeu na prática. Aprendeu na prática o quê? Na hora do problema, ele precisou de posicionar. Aí você fala assim: mas pastor, quando você vê uma pessoa leprosa, pode ser que todo mundo se posicione. Nem sempre. Tem pessoas que, você lembra que no início eu falei que acostuma com o ambiente? Tem coisas que acontecem na sua vida que você acostuma. E aí, tudo que acontece, você fala: não, isso é normal. Ah, sua mãe está com câncer, é normal, câncer é a doença do século. Ah, não sei quem morreu, não, isso é normal. Não é nada normal. A questão é falta de posicionamento. Tudo aquilo que nós temos, nós precisamos entender que depende de um posicionamento nosso. E por último, meus irmãos, eu quero falar de um posicionamento que é perante ao próprio Deus. Jesus, quando veio em terra e habitou entre nós, teve vários discípulos, amém? E esses discípulos se estendem até nos dias de hoje. Quantos são discípulos de Jesus? Esses discípulos que andaram com Jesus tiveram um grande ensinamento, dia após dia, andando com ele. E um dos episódios que aconteceram andando com Jesus, Jesus teve um sermão muito pesado. Jesus falou assim: olha, aquele que quiser me seguir precisa comer do meu corpo e beber do meu sangue. E aí as pessoas, os fariseus, as pessoas que estavam ao redor, falaram assim: mas que absurdo, o que é isso? Beber o quê? O que eu tenho que beber? Sangue? Comer da carne? Como assim? E eles viam a postura de Jesus, e ele falou assim, e as pessoas falaram assim: olha, os meus pais, os antepassados desse pessoal, comeram o maná que caiu do céu, e mesmo assim eles morreram. Como é que você está me falando, Jesus, que eu preciso comer do Senhor? E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Ou seja, só através de Jesus você consegue ter a vida eterna. Foi isso que Jesus falou. E esse texto que eu estou te contando está lá em João, no capítulo 6. Só que o texto é grande. Eu ia ler algumas partes, mas eu estou te contando. Mas aí eu quero que você abra sua Bíblia só nessa parte onde existe um posicionamento. Em João, capítulo 6, no verso 66. Então essa é uma visão no qual nós conseguimos ver através de Jesus com seus discípulos. Mas chega um determinado momento que existe um posicionamento. Olha no versículo falando: desde então, muitos dos seus discípulos 6,66, isso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ou seja, vários discípulos deixaram Jesus. Então, disse Jesus aos 12: querem-vos também retirar-vos?
Jesus falou assim, ó, tem alguém entre vocês que também quer ir embora? Pode ir, tchau e benção. Pensa, gente, Jesus falando isso. Uma multidão, Jesus falou sobre comer do corpo e beber do sangue. E aí, vários falou que absurdo, começou a sair, blasfemando contra Jesus. E de repente, só fica os 12, os discípulos amados de Jesus. E nesses 12, Jesus fala assim, ó, e vocês? Vão não? Pensa na situação. E aí, nesse momento, quando fala isso, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Nós já estudamos sobre Pedro aqui, né? Tinha que ser Pedrão mesmo. Pedro levanta e fala, Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, Filho de Deus vivente. E Pedro responde, mas pensa numa situação, no momento de tensão, no momento de afronta, a maioria das pessoas fogem. A multidão fugiu. E os 12, se não fosse Pedro para levantar essa bandeira, talvez alguns iriam embora. E eu não ia. Se fosse você ia? Na hora. Jesus falou, o que você está esperando? Vai embora, meu filho, vai embora. E Pedro falou, opa, eu não. O Senhor é, né? Eu estou aqui é pelo Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Irmãos, por um posicionamento, nós mudamos toda a nossa história. Por causa de um posicionamento seu, você aceitou Jesus, Jesus entrou na sua casa e você é completamente transformado. Só que isso não é verdade em todas as esferas, todas as etapas da nossa vida. Tem coisas que nós não queremos nos posicionar. Tem coisas que eu não quero abrir mão. Tem coisas que eu já decidi que eu vou ficar sorrindo e acenando para todo mundo sem me posicionar. Entende? Por quê? Posicionar dá trabalho. Fala comigo, posicionar dá trabalho. E aí, o mau cheiro das rãs vai chegar. Mas agora, você gosta de viver com a rã? Ou você quer viver, ou você quer ter um dia de mau cheiro e depois acabar? Essa é a questão. Existe uma decisão. Quando a gente é posicionado, onde que nós vamos? Nós sabemos, as pessoas sabem quem nós somos e o que nós representamos. Sabe-se de quem que nós estamos representando, o que nós estamos fazendo ali. E isso nos ajuda tanto, irmãos, porque se na sua escola você falar eu sou crente, a maioria não te chama mais para festa, não te chama para balada, não te chama para um tanto de coisa, não é verdade? Já te exclui de uma vez. Aí você fala, tadinho de mim. Tadinho não, que bênção. Você já está separado, você já está isolado da maioria. Que quando falar sobre determinados assuntos, você chega, o povo ali para o crente chegou, abafa, não é assim que funciona? E tem que ser assim. Por quê? Por causa de um posicionamento. Tem hora também que você chega em determinadas rodinhas, estão falando mal de alguém, e você chega, a pessoa, então, o dia está bonito, né? Não sei o quê, seu cabelo está bom, rola um assunto sem nexo. Por quê? Se falar mal perto de você, você se posiciona. Então, para você, não pode. E posicionamento mexe com isso. Mexe com, se você está no lugar, você sabe que ali vai ter que ter alguma alteração. Porque você não participa de algumas coisas. Porque você não abre mão. Gente, é só pensar em Miriam e Arão. O que acontece? Você vai conseguir, a pessoa que vai estar leprosa vai ficar na sua frente. E se a lepra não passar por você. Ou seja, isso claro que é no sentido figurado, que eu não estou falando que todo mundo vai ficar leproso, não é nada disso. Mas pensa só nesse fato. Aconteceu que a pessoa que ouviu foi chamada junto com o próprio Deus para poder esclarecer. E nós não queremos isso, amém? Fique de pé no seu lugar. Preciso ainda te falar alguns detalhes dessa palavra. E esses detalhes eu quero que você medite em algumas coisas antes de eu finalizar.
Feche seus olhos. Comece a pedir o Espírito para esclarecer sobre a palavra que foi ministrada. Porque quando nós falamos sobre posicionamento, isso envolve muitas áreas da sua vida. E não é porque você se posicionou, que você aceitou Jesus, que você já está resolvido. Existem muitas coisas na sua vida que precisam de um posicionamento. E esse posicionamento, ele depende, às vezes, de uma atitude, às vezes de um isolamento, às vezes de uma dureza, às vezes de palavras. Certa vez, uma discípula, uma irmã do outro ministério, tinha sempre um jovem que assediava, gostava dela, e dava flores, e dava bombons, e dava livros, e sempre que podia, ele queria agradá-la. Mas ela não queria nada com ele. Mas mesmo assim, ela aceitava. E foi passando o tempo, isso foi se intensificando, até tal ponto desse rapaz questionar. Falar: olha só, você aceita tudo que eu te dou, meus presentes, meus carinhos, as minhas palavras? Aí ela falou: mas tem um detalhe, eu não quero nada com você. Aí ele responde: mas as suas atitudes não demonstram isso. E isso às vezes acontece conosco. Às vezes no nosso lábio fala algo que nós queremos nos posicionar, mas as nossas atitudes não falam a mesma coisa. E eu comecei a pensar que isso também pode ser a nossa vida com Deus. Às vezes eu falo: eu quero ser radical, eu quero abalar minha nação, eu quero pregar o evangelho, eu quero acontecer, eu vou fazer. Mas quando chega um determinado momento de eu me entregar, de eu adorar, de eu me posicionar, eu não estou disposto a fazer isso. E por isso eu coloquei aqui que a passividade gera consequências. E você terá consequências da sua omissão, daquilo que você não se posicionou, daquilo que você teve a oportunidade de se posicionar, mas não fez. Existem consequências nisso. Porque da mesma maneira que existe um posicionamento, existe bênçãos por causa dele, a falta dele também você já decidiu. E o problema é que às vezes, pela nossa passividade, a gente começa a culpar Deus dos nossos problemas, daquilo que não aconteceu na sua vida. Talvez você fale: Deus, mas eu não casei até hoje. A culpa então, em última análise, começa a ser de Deus. É Deus que não te abençoou, é Deus que não fez, é Deus que não te tirou dessa vida, é Deus que não colocou a mão. Por favor, saia da sua passividade e assuma as suas responsabilidades. O Senhor, a única coisa que Ele faz é te amar, é fazer com que você se torne cada dia melhor. Mas às vezes falta posicionamento. Uma outra coisa que eu quero ministrar na sua vida, eu quero que hoje você pare de adiar o seu posicionamento, porque através dele você vai ter recompensas no Senhor. E às vezes é por causa de uma postura sua, tudo muda. Às vezes é de um posicionamento seu, você ganha sua família para Cristo. Às vezes é pelo um posicionamento seu, o seu namorado se converte. Às vezes é por causa de um posicionamento seu que você consegue receber aquilo que Deus já tinha preparado para você. Hoje é um dia de decisão.
Hoje é um dia de posicionamento. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito falou tanto comigo, que na palavra do Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas quando eu estava preparando assim, o Senhor foi falando comigo, eu fui lembrando de pessoas assim específicas, e eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, porque eu sentia que se o povo se posicionasse, tudo ia mudar. Sabe quando haveria uma explosão de falar assim: olha, deixa eu te contar, minha célula nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque eu estou me posicionando hoje naquela casa. E se nunca houve conversão, vai ter agora, porque eu estou ali, porque eu me posiciono como sacerdote, e nada vai acontecer além do que aquilo que a Bíblia já falou que vai acontecer. Isso é posicionamento, isso é parar e falar: acabou, eu não aceito uma vida medíocre mais. Eu já cansei do diabo apontar para minha cara e falar aquilo que eu sou, de uma forma natural. Isso é posicionamento, é falar: acabou, hoje não dá mais, não vai dar mais. Acabou melancolia, acabou tristeza, acabou tudo que me prendia, porque eu me posiciono. Eu não quero ficar leproso. Eu não quero que Deus, naquele dia, no nosso julgamento, o Senhor fala: filho, eu te dei tantos talentos, eu te dei tantas coisas, filho, eu te dei uma casa tão boa, pais amorosos, pais que te apoiaram, te pagaram a faculdade, te deixavam fazer tantas coisas. Cadê as almas? Cadê as vidas? E às vezes, por uma passividade, nós vamos abaixar a cabeça e falar: Jesus, eu não sei o que aconteceu, eu me perdi no caminho, eu me perdi. Hoje é um tempo de posicionar, é um tempo de falar com Cristo: Cristo, conta comigo. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, eu sei que eu não represento nada se tratando daquilo que o Senhor vai fazer, mas deixa eu participar disso. Eu quero me posicionar para que esses jovens conheçam o Senhor através da minha vida, através do meu testemunho, através daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Esse posicionamento que eu quero. Mesmo que o discurso seja duro, ainda assim nós vamos olhar para Cristo e falar: só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não abro mão desse povo, eu não abro mão. E o Senhor vai começar a te mostrar agora áreas na sua vida que precisam ser posicionadas. Talvez é no seu casamento, talvez é na sua faculdade, talvez é na sua casa, talvez é perante os seus amigos. O Senhor me mostra tantas pessoas que um dia tinham o prazer de liderar na casa do Senhor, e hoje estão alheias, perdidas por tantas coisas. Você é uma bomba nas mãos do Senhor, mas só te falta posicionamento, só. Porque o Senhor já te deu tudo, o Senhor já fez tudo, Ele já conquistou tudo. Espírito Santo de Deus, gera em nós um espírito de ousadia, gera em nós um posicionamento real no Senhor, gera em nós um povo diferenciado, um povo que tem a marca, um povo que quando chega o lugar muda. Gera em nós um posicionamento perante as pessoas, perante a problemas que precisamos resolver, ou perante a nossa identidade. Se posicione.
Se posicione, se posicione. Ora basarabalabashere balabasarabalabasare balabas. Oh Espírito Santo de Deus, nós não queremos mais viver numa vida que o Senhor não escolheu para nós, mas nós queremos viver o melhor do que aquilo que o Senhor separou. Oh, jovens fervorosos, jovens que abrem a mão dos seus sonhos por em prol do Evangelho, jovens que abrem a mão de carreiras, de empregos, de família, de tudo. Oh Jesus, faz outra vez em nós, faz outra vez, como o Senhor fez ali, quando o Senhor nos resgatou. Aquela sede de Cristo, aquela fome de querer mudar o mundo, a nossa família, as pessoas que estão em nossa volta. Eu não quero aceitar uma vida medíocre mais. Oh, o pai corrige o filho que ama. E hoje é uma correção de rota. Hoje o Senhor marcou a sua vida para te colocar para o centro de novo. Ele não quer que você se perca no caminho. Ele quer que você siga a Ele. Siga aquilo que Ele te colocou. Não se distraia. Não perca seu foco. Você só tem essa vida para se posicionar. Só essa vida. E você vai fazer isso nessa noite. Vai fazer isso. Ore ao Senhor, ore. Ele quer escutar sua voz. Fala qual área que você tem que se posicionar. Posicionamento. Rabassarabalabashere balabashoro balabas. Rabassarabalabas. De ti, Senhor, Senhor por ti. Senhor por ti. Se você não lidera, você vai começar a liderar. Se não tem célula na sua faculdade, hoje ela está aberta. Se não existe um testemunho na sua casa, hoje vai ter. Se as pessoas no seu trabalho não sabem que você é crente, agora é visível, porque existe um posicionamento. Eu não participarei mais de piadas, de brincadeiras, de coisas que nos envolvem com o mundo. Eu não quero saber nada além daquilo que não for do Senhor, que for para a minha edificação e que apontar para o reino. Isso é ir para a cruz. Isso é para ter um caminho de cruz. Oh, nos ensina. Nos ensina. Áreas da sua vida estão sendo mudadas. Agora. Lutamos contra o mundo espiritual. Todas as cadeias, todas as amarras que te prendiam em uma visão, em uma cegueira espiritual, hoje
a sua vida. Posicionamento. Eu não aceito passividade. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, de poder surpreender. Basta a vida que você viveu até hoje. Faça eu querer. Peça uma vida nova, uma identidade nova. Sobrenatural, faça eu querer em mim, vento de poder, Sim, sopra em mim, faça eu querer em mim. faz, Jesus, faz. Como um vendaval, Isso. sobrenatural, faça eu querer em mim. Agora, posicionamento é muito mais. É muito mais do que nós chorarmos hoje. Posicionamento vai envolver atitudes que você vai ter a partir de agora. Às vezes você vai precisar de deletar números de telefone agora da sua agenda. Isso é posicionamento. É agora. É esses contatos que você corriam quando você tinha qualquer tipo de frustração. É hoje, é nesse momento. É frases que você definiu hoje, que você vai pregar no seu guarda-roupa, no seu celular, na sua casa, vai estar no status do seu Facebook, vai estar no WhatsApp, vai estar em todo lugar. Eu me posicionei. E vai ser hoje, agora. Hoje vai sair daqui novas pessoas. O posicionamento seu vai expandir para onde você pisar. E você vai falar com as pessoas que te rodeiam: eu me posicionei. E você? Que dia que você vai se posicionar? Porque eu me posicionei. E eu tenho certeza hoje de como eu vou gastar minha vida. Hoje eu decidi. Hoje eu tenho a convicção do que me resta hoje. É só Jesus. É só fazer aquilo que Ele me vocacionou para fazer. É só cumprir e multiplicar os talentos que Ele me deu. Para naquele dia Ele falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu te dei 5 talentos e aqui tem mais 10. Aqui tem vários multiplicados. Eu te dei e você multiplicou. Ah, é isso que eu quero. É isso que eu quero, Jesus. Um posicionamento. E um dia, por causa de um pecado, Deus precisou fazer um posicionamento. Ele fala na palavra dele que Ele amou o mundo. E não ficou só nesse verbo. Ele falou: de tal maneira. O meu posicionamento foi esse: de tal maneira que Ele pegou o seu único filho, unigênito, para morrer pela nossa vida, para que tenhamos vida eterna. O posicionamento foi entregar o filho dele, o único filho.
Aí você pensa se vale a pena você entregar aquilo que te dói. Se vale a pena você